Pessoal do Brasil, nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre película de carro, beleza? Eu vou explicar bem direitinho, de um jeito que qualquer pessoa vai conseguir entender e você vai fazer a melhor compra. Você vai gastar uns R$ 200 a mais para diminuir muito e melhorar muito a sensação térmica dentro do seu carro, pode crer? Então, primeira coisa que você precisa saber, o que é G5, G20, G70 que o pessoal fala? Esse G aí é a transparência da película, tá? Então, quanto maior G, mais transparente. Então, G70 é uma das películas mais transparentes que tem, você vê 70% da luz. G20 só passa 20%, ela é bem escura, tá? Qual a próxima coisa que você deve saber? Então, essa parte é simples, beleza? Eu deveria adicionar também que a lei só permite que você coloque até G70 no para-brisa e nos vidros laterais do motorista, beleza? Motorista e passageiro. Então, de acordo com a lei, você só pode pôr essa daqui que é bem transparentezinha. Esse aqui é um exemplo de como ela se parece, G70, beleza? Só porque ela é transparente não quer dizer que não reduz calor, tá? Vou explicar isso depois. Mas talvez você não deva se preocupar tanto com a lei, porque na prática eu nunca vi ninguém sendo multado por causa disso. Então, eu mesmo não segui a lei nesse sentido, beleza? Agora, como funciona essa questão de bloquear calor, tá? Eu tentei explicar de uma forma mais simples em outro vídeo, mas acabei achando que não compensa. Acho que vale mais a pena dar uma explicação mais detalhada, tá? Então, você vai pensar na luz que o Sol emite. Pensa o seguinte, o Sol ele emite três coisas diferentes, né? Ele emite um monte de quadradinho, 50 desses quadradinhos aqui, 45 dessas bolinhas aqui e umas 5 dessa bolinha opaca aqui, essa bolinha preta. O quadradinho aqui seria o infravermelho, o visível e o V, mas não pensa muito nisso não. Pensa mais no formato mesmo. Vamos pensar primeiro no V, tá? O que significa 5 aqui? 5 bolinhas significa que cada um desses é uma unidade de calor, tá? Então 5 unidades de calor disso aqui. E aqui umas 45 unidades de calor disso e 50 disso. Se você eliminar o V, é uma fração pequena do calor, tá? Então não se preocupa muito pro V em termos de calor. O que dizem é que o V causa câncer. Então, talvez você se preocupe com isso, mas a maior parte das películas já eliminam o V de qualquer forma, porque é fácil eliminar o V. Então, não pensa muito no V, ele é uma fração pequena do calor e ele é fácil de eliminar. A gente deve se preocupar mais com o IR e o visível. Então, quando a película fala que ela é G50, ele elimina 50% das bolinhas. O visível, ela tem essa característica que a bolinha, além dela contribuir com o calor, ela também contribui com a visibilidade. Então, se você elimina 50 bolinhas, você vai ver 50% menos e você vai receber 50% menos calor de bolinha, né? Você ainda vai ter essas outras aqui. Mas você realmente reduz o calor quando você põe uma película mais escura, beleza? Agora, o que vai influenciar o quanto de quadrado que vai ser eliminado, só 50% do calor está aqui no quadrado. É a tecnologia da película, tá? Não é marca, não se precisa se preocupar muito com marca. Então existem três tecnologias principais de película. A de tinta, que é a mais barata, a de carbono, que é boa também, mas a de nanocerâmica é a melhor de todas. A de nanocerâmica ela vai custar uns R$ 200 a mais do que a de tinta, do que as outras, assim. Na faixa de 200, no máximo R$ 400 a mais do que as outras. Vale a pena? Por R$ 200 a mais você vai eliminar a maior parte desses quadrados aqui. Então, esses quadrados que tem 50, né, uma fonte alta de calor, você vai conseguir tirar uns 90% deles, assim, sem afetar a visibilidade em nada, tá? O quadrado não serve para nada, ele só serve para dar calor em você, entendeu? Então, quanto mais você conseguir eliminar dele, melhor. Simplesmente pega uma película de nanocerâmica, nunca compra película de tinta, porque você está economizando dinheiro para piorar a sensação térmica no seu carro, comparado com a de nanocerâmica. Então, vamos esquecer aqui, vamos assumir que você vai comprar de nanocerâmica, e aí tem aquela questão que eu falei, né? Você tem que decidir se você compra a G70 ou a G20 e tal. Isso vai afetar o quanto de calor você vai receber também. O que eu pessoalmente recomendo que eu fiz, beleza? Se eu pegar uma G70, a G70 vai, de acordo com a lei, né? O policial jamais vai poder reclamar. E ela também reduz o calor porque ela tira todos os quadrados e todos esses aqui. E ela tira 70%, ela tira 30% das bolinhas. A redução de calor, mais ou menos, que fica total, né, se eu considerar tudo, é uns
40%, tá? Então ela vai tirar cerca de 40% do calor total, apesar dela ser bem visível, beleza? Eu coloquei no para-brisa, porque eu não queria reduzir a visão do meu para-brisa. De jeito nenhum, né? Porque o para-brisa você vai ficar... É importante à noite você conseguir enxergar, né? Dos lados, eu gostaria de ter colocado umas 50%, tá? Não é tão importante assim a visibilidade dos lados. E 50% ainda dá para ver bem, né? Reduz pouco a visibilidade. Porém não tinha, então eu acabei colocando a 35%. No lugar que eu comprei só tinha 50% de tinta, eu acabei comprando a 35%, é mais ou menos isso aqui, tá? Esse é um exemplo de película 35%. Você ainda não tem totalmente aquela privacidade que o pessoal gosta. Se você quiser que ninguém te veja, você vai ter que pôr 20, assim. Mas honestamente eu não recomendo muito, porque assim, à noite, usando a G35, eu já achei que reduziu levemente a visibilidade no para-brisa, numa rodovia, por exemplo. Você vê um pouquinho pior ali, tá? Tem vantagens também porque ofusca menos, né? Quando o carro atrás de você tem aqueles faróis mais fortes, tem uma leve vantagem, mas acho que G20 começa a ter muito risco, tá? Mas assim, vai de você, né? Muita pessoa coloca G20 até no para-brisa, né? Até G5. Tem gente, é até comum, né? G5 dos lados e G20 no para-brisa. Eu acho meio louco fazer isso, mas... Enfim, aí vai da sua escolha. Se você realmente pegar G20, vamos supor que você pegou a G20 no seu carro inteiro, você vai reduzir muito o calor, né, de nanocerâmica, porque você vai reduzir todo o quadrado, 80% das bolas, realmente vai diminuir bem, assim, o calor dentro do seu carro. Eu acho que é na faixa de uns 65%, assim, de calor que reduz. Não sei de cor, teria que ver. Eu não vi muito porque eu nem considerei a G20. Beleza? Então é isso. Um outro comentário que eu gostaria de fazer, alguns outros comentários, né? Algumas marcas de película ficam falando que dá pra ver a marca dele, né? O filme deles dá pra ver melhor de dentro do que de fora. Isso aí não tem nada a ver, tá? Todas as películas têm essa propriedade que você consegue enxergar melhor de dentro do que de fora. Por quê? Porque o ambiente exterior é muito mais iluminado, né? Não é uma questão da película. É simplesmente porque lá fora é muito mais claro, né? Não só isso, né? Se você tá de fora, você vê o efeito da película aplicado duas vezes. Ele passa duas vezes. Por quê? Porque quando você tá por fora vendo quem tá dentro aqui tá sendo iluminado por qual luz? Pela luz que vem de fora. A luz que vem de fora passa pela película uma vez, certo? Então o interior tá passando pela película uma vez. Quando você tá por fora vendo o interior, a luz de dentro vai passar mais uma vez pela película, né? Então você vai estar vendo o efeito da película sendo aplicado duas vezes, e é por isso que parece mais escuro ainda, entendeu? Então não se preocupa com isso, ignora essa questão aí de que por dentro é mais visível, isso aí não tem nada a ver, tá? A outra questão que fica é o seguinte: por que algumas pessoas compram marcas muito mais caras, né? Por exemplo, a 3M vende por R$ 5.000 a película. Honestamente, eu acho que não faz sentido comprar, você tá pagando pela marca, tá? Talvez algumas marcas diferenciem um pouco na coloração, né? Essa aqui tá um pouquinho mais esverdeada, talvez na marca melhor conseguiria ser mais transparente. E também elas dão garantia maior, né? Se você comprar uma marca muito ruim, talvez estrague com o tempo. Mas assim, você vai gastar R$ 5.000 a mais uma película para ela não estragar daqui a 3 anos? Não compensa mais você trocar depois, né? A não ser que tem uma outra questão, às vezes você não confia que essa marca realmente seja de nanocerâmica, o que é possível, né? Então aí vai da sua confiança, se você realmente confia na pessoa que está te vendendo a película. Para adicionar confiança, seria melhor que eles façam uns testes, assim. Lógico que eu comprei, ele tinha uma lâmpada vermelha, assim, aquelas lâmpadas que emitem bastante infravermelho. E ele me mostrou a película, ele colocou na frente da lâmpada, assim, e deu para ver, assim, deu para sentir claramente como reduz o calor daquela lâmpada. Enfim, se você confia no cara, simplesmente não precisa comprar uma marca cara, você vai pagar uns 200, R$ 300 a mais com uma película de filme e vale muito a pena. Pode crer. Depois que eu coloquei, eu senti que melhorou o calor. Tem o sentimento subjetivo e objetivo, né? O objetivo eu posso simplesmente testar abrindo e fechando a janela, né? Então, se tá batendo sol em mim com a janela aberta e eu fecho a janela, eu sinto uma diferença muito grande, é muito perceptível. Às vezes o sol tá te queimando assim, você fecha a janela e já melhora bastante. Para de te queimar imediatamente, entendeu?
Agora, a sensação mais subjetiva é assim, o conforto térmico melhorou no meu carro em geral? Então, aquilo que eu acabei de citar realmente aconteceu, tá? Então, realmente eu notei diretamente a redução do calor. A redução da radiação direta solar, né? Eu realmente notei aquilo. Agora, o conforto térmico geral dentro do carro, eu acho, assim, subjetivamente, que melhorou bastante. Eu tenho a sensação de que ficou bem mais suportável ficar dentro do carro no calor. O meu carro agora está sem ar-condicionado, né? Então eu sinto isso especialmente. Às vezes eu acabo deixando ele no sol, assim, eu fiquei surpreso. Eu acho que, obviamente, você ainda sente calor, né? Não tem como fazer milagre. Mas a minha sensação foi de que melhorou bastante, tá? E eu, como eu falei, né? Coloquei 70 na frente e no resto do carro eu coloquei a 35. Pode que, pessoal do Brasil. Até a próxima. Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro. Se você entendeu essa explicação louca aqui, ó, de quadradinho e bolinha, dá um like aí no vídeo.